Fala galera, quem tá falando que é o Agumon Spector. E hoje eu tô aqui pra falar de um grande clássico da Disney, dos bastidores, quer dizer. E este grande clássico da Disney que eu me refiro é o Peter Pan. E com certeza a maioria de vocês conhece o Peter Pan. O Peter Pan é o filme show de bola da Disney. Mas ele também tem aquele, mais como todo filme da Disney, ele tem aquele lado, sim. Ele tem aquele ladozinho obscuro dele. Enfim, Peter Pan ocorreu algumas polêmicas. Uns atores viciados em droga, em alcoolismo, racismo também, com certeza racismo que eu tô falando vocês já sabem, e até mesmo sexualidade. Bom, mas antes, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe para saber mais disso aqui. Então, sem mais delongas, e vamos para o vídeo. O filme foi dirigido mais uma vez pelo trio Clyde Jerônimo, Wilfred Jackson e Hamilton Luske. E como vocês já sabem, eles eram um trio aclamado de diretores do estúdio da Disney. Eles dirigiram vários filmes juntos e tal. E o último filme deles que eles dirigiram foi Adão e o Vagabundo, já que este, o Peter Pan, é o penúltimo filme que os três dirigiram. Eles eram um aclamado trio de diretores da Disney. O Clyde Jerônimo, ele era tipo um valentão, durão, rigoroso. Mas no fundo do coração dele ele era gente boa. E galera, enfim, o Clyde Jerônimo, ele era uma espécie de valentão lá na Disney, mas só que ele era também gente boa e tal. E o seguinte, ele também já se envolveu também em algumas polêmicas, entre aspas. Já que dizem que ele teve uma grande má reputação com um grupo de animadores. Eu acho que provavelmente os animadores lá do estúdio, não estou me referindo aos 9 anciões. E ele até também teve briga com a Walt Disney por causa disso. Eu não sei se foi por causa disso, mas só que o Walt Disney brigava com todo mundo lá. Então, e isso resultou que o Clyde Jerônimo se demitisse da Disney em 1959, 1961, não sei porque que ele dirigiu, porque o último filme que ele dirigiu foi 101 Dálmatas. E também dizem que ele também dirigiu outros filmes em 1969 da Disney, só que não tem notícia sobre isso. E ele também se envolvia em várias polêmicas lá da Disney. Por exemplo, esta briga com o Walt Disney. Wilfred Jackson. Bom, eu não tenho muito o que falar sobre esse cara, mas eu só sei que ele era um cara alegre, honesto e tal. E só que ele tinha um defeito na vida dele. Ele tinha problemas de saúde. E o último filme que ele dirigiu, Adão e o Vagabundo, ele tava lá dirigindo, né? Então dizem que ele sofreu uma parada cardíaca enquanto dirigia, né? Isso impediu que ele dirigisse o próximo filme da Disney, A Bela Adormecida. E daí então, né, galera, já começou lá. E daí então, né? E daí então, depois disso, ele se aposentou em 1961 da Disney. E dizem, né, que o Jackson, ele havia estresse lá na Disney. E isso deve ter resultado na parada cardíaca dele. Enfim, o Wilfred Jackson, ele era um cara alegre, honesto, e ele também tinha problemas de saúde que resultou nisso. Hamilton Luske. Ele assim como o Wilfred Jackson, ele também era um cara alegre, pai de família, e também ele era simpático, sincero, mais ou menos, mas enfim, ele era um grande diretor aclamado da Disney. E como vocês já sabem, o Hamilton Luske, ele foi sinceramente o diretor que mais dirigiu os filmes da Disney, começando por Pinóquio. E depois disso, galera, o Hamilton Luske, ele também tinha problema de saúde também. O Clyde Jerônimo, ele também tinha um problema de saúde. E o Hamilton Luske,
Hamilton Lusk, ele dirigia bastante filmes da Disney. E daí então, né, apareceu lá um problema. No início dos anos 60, ele começou a se interessar mais em dirigir episódios e shows da Disneylândia, que tava fazendo sucesso tremendo, do que dirigir os filmes. E isso acabou ficando no cargo do seu filho problemático, entre aspas, o Tommy Lusk, que mais eu vou falar quem é ele. Enfim, e o Hamilton Lusk, como ele tinha problema de saúde, ele morreu em 1961 de um infarto, infelizmente. Correção, ele morreu em 1964. Agora que eu já falei dos diretores rigorosos, agora vamos falar dos atores. Bob Driscoll, o dublador do Peter Pan, que além de dublar o garoto que nunca cresce, também serviu de modelo para ele. E o seguinte, o Bob Driscoll, ele começou sua carreira bem novinho. Aí então a Disney viu lá ele e o contratou. Aí então, né, ele atuou em uns 6 filmes da Disney até que chegou em Peter Pan. Tudo parecia bem até que chegou a acne. A acne é um problema de espinha que eu tenho. E aí então, galera, rolou a putaria lá, que aqui o Peter Pan foi o trabalho mais famoso e o último trabalho do Bob Driscoll. E então após os eventos do Peter Pan, um ano após o Peter Pan, a Disney demitiu ele rápido porque não queria mais o Bob Driscoll, eu acho. Então a mãe dele os pais deles tiraram um bichinho da escola de atores mirins para uma escola pública. Ele sofria bullying, ele também começou a usar também heroína, que é uma droga. E daí então o negócio só foi piorando para Driscoll. Quando ele cresceu, ele tentou retomar sua carreira de ator e não conseguiu. Então ele também se fugiu pro México, se casou com uma garota, não deu certo não. Enfim, rolou tanta putaria na vida dele e ele também foi preso. E então, em 1968, aos 31 anos, ele foi encontrado morto. E a causa da morte, overdose. E a sua morte foi só descobrida em 1971. No lançamento do seu primeiro filme da Disney, A Canção do Urso. Tommy Lusk. Este cara eu tenho com certeza que muito falar. Assim como o Bob Driscoll, ele começou bem cedinho ele começou bem cedinho atuando, né, pelo seu pai. Então ele fez o seu trabalho importante em 1953 do Peter Pan, que foi onde ele dublou um dos irmãos Valente, o Miguel. E, galera, como ele não estudava, aos 14 anos de idade, ele começou a trabalhar na Disney como animador e animador assistente, sendo animador de vários animadores da Disney. E aos 21 anos, ele também começou a atuar como diretor, porque além de ator, ele também era animador e diretor. E roteirista também, dizem. E aí, então, Tommy parecia viver nas mil maravilhas, até que o inesperado aconteceu. O seu pai, o Hamilton Lusk, um dos diretores, acabou falecendo em 1964. Acabou falecendo em 1967, porque eu cometi 2 erros aqui. Ele, na verdade, morreu em 1967. Galera, eu tô muito confundida aqui. O pai do Tom, ele morreu em 1968. Não morreu em 1967, nem em 1964, nem em 1968. Ele morreu em 1968. Então, o Tom, ele entrou em uma depressão profunda, entre aspas. Começou a beber, se viciou ao alcoolismo e ninguém sabia disso. E daí então foi que a putaria da vida dele começou. Ele começou a rolar também umas brigas lá na Disney. Ele também foi processado
por um ex-escritor da Disney. E também não para por aí também não. Ele também ficou fardo da Disney em 1968, mesmo ano da morte do pai dele. E ele foi para o estúdio de animação da MGM, onde trabalhou lá e ficou lá até o estúdio fechar. E ele acabou ficando bem pouquinho lá, porque que o estúdio faliu bem rápido. E daí então ele se viciava mais no alcoolismo. E ele também namorava também algumas atrizes. E dizem também que ele tinha uma paixão planótica pela atriz Catherine Belmonte, a que interpretou a Wendy. E daí então ele se demitiu da Disney em 1980. E daí então há 10 anos depois ele acabou morrendo em um acidente de carro com apenas 42 anos de idade. Agora eu irei falar do racismo. Bom, o racismo ele é uma coisa bem séria, como vocês já sabem, que é fobia a uma pessoa negra. Todo mundo já sabe disso. Enfim, galera, como a Disney costuma ser racista a maioria das vezes, nesse filme as pessoas acharam que ela foi até que um pouquinho. Por conta da cena dos índios. Isso mesmo, galera. Porque tem uma cena, uma música dos índios que eles fumam um cachimbo, dançam as coisas tradicionais de índio. Mas só que porque que na canção brasileira fala porque ele diz ao. Na versão em inglês fala, a frase é o seguinte, que significa What makes Tim Redman. E daí, então, se você traduzir isso, fica o que faz o Homem Vermelho. E galera, antigamente não teve esse negócio de racismo. Mas hoje em dia, a Disney foi quase cancelada por causa dessa cena do Peter Pan. E como vocês já sabem, a Disney é quase cancelada por conta de suas cenas racistas. E o seguinte, por que se você assistir o filme no Disney Plus, vai ter um negocinho falando que o filme ele apresenta racismo, enfim, mas para muitos esta cena do Peter Pan soa muito racista. Outra coisa que também tem que se falar no filme é a sexualidade da Tinkerbell, da Cia. Enfim, né? Porque que muitos críticos na época, até hoje, não sei, acharam a Tinkerbell um símbolo muito sexual, entre aspas. E daí então, né, eles criticaram. Então, né, houve muita crítica da sexualidade da Sininho. E muitas pessoas achavam que essa sexualidade tal, a sexualidade entre aspas, era inspirada na atriz Marilyn Monroe. Mas, como você já sabe, a Marilyn Monroe ela é uma atriz bem sexual e tal. Mas, na verdade, a atriz que serviu de modelo para os negocinhos da Tinkerbell foi a atriz Margaret Carey, que hoje em dia está viva, felizmente. E sobre esse negócio de sexualidade da Tinkerbell, a Disney, ela tenta esquecer esta sexualidade da Sininho, porque aqui perto é um filme infantil, não sobre representação de sexualidade como a Tinkerbell. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Falou e tchau!